Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu quero te louvar e lhe agradecer, Senhor, nesta manhã, por essa oportunidade que tivemos de louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, chegou o momento, Senhor, onde iremos ouvir a tua voz através da tua palavra ministrada, através da vida, Senhor, do pastor Paulo. Meu Deus, usa, Senhor, o teu filho, usa, Senhor, o teu servo, como lhe apraz, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor e pela vida do pastor Paulo, que estará ministrando a palavra de Deus nessa manhã aos nossos corações. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, Deus abençoe esta manhã maravilhosa de estar na presença de Deus. Era para nós já estarmos aqui, mas quem é dependente de Uber sabe como é que é. O carro ainda não está arrumado ainda. E aí uns cancela. Aí quando a gente pensa que já vai aceitar na rua de casa um abençoado, cancela, é uma benção, né? Aí a gente fala, agora vai, não vai. É só Deus. Mas eu quero agradecer a Deus, que Deus possa abençoar, conhecer mais uma casa de oração abençoada. E eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso de forma tremenda. Ao pastor que convidou, fez o convite, Deus abençoe. A toda a igreja, a todos membros e obreiros dessa casa de oração. Estou acompanhado da minha esposa, a pastora Débora Oliveira. Somos pastores presidentes da Assembleia de Deus Atalaias do Evangelho ali em Guaianazes também. E tenho certeza que o Senhor irá agir de forma poderosa. Você que está com a sua Bíblia, por favor, você pode abrir comigo no livro de Ageu, capítulo de número 2, o seu versículo de número 8, o verso de número 9. Capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9. Pelo tempo que foi dado, dá tempo para a gente mergulhar dentro das revelações da palavra do Senhor. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Irei estabelecer paz nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Pode se assentar, por favor. Você pode continuar adorando, glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, porque a presença dele está aqui em nosso meio. Louvado seja o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Queridos, todos conhecemos a história de Ageu. Já virou tema de campanha, já virou tema de congresso, já virou tema de conferência. Então, é um texto que todos nós conhecemos e é muito familiar em nosso meio. Aí eu, pela minha esposa sabe, eu com a minha pequena curiosidade, vou lendo, vou descobrindo, nós vamos anotando. E aí a gente nunca chega num resumo certo, correto. Sempre tem alguma coisa a mais quando a gente lê. Quando nós observamos o livro de Ageu, um livro que fala acerca do povo que está saindo de dentro da Babilônia. O povo estava passando pelo momento muito complicado. Deus levantou os seus servos e profetas para alertar, para tomar cuidado, para se consertar, para que eles pudessem estar firmes na presença de Deus. Porque se eles não tivessem firme na presença do Senhor, Deus levantaria alguém para oprimi-los e para colocar na linha certa, da maneira correta que era para estar. Diz o texto que neste período então Deus levanta Abacuque dizendo para que o povo pudesse se cuidar, para que o povo pudesse voltar à presença de Deus. Novamente, o povo de Israel, o povo de Judá não quer ouvir, o povo não está dando ouvido o que Deus está liberando. Deus levanta alguém que carrega uma mensagem na boca para dizer para o povo: os caldeus, eles vêm com o seu cavalo mais rápido do que um leopardo.
de maneira que ele escorre que chega até dobrar a borda da terra, de maneira que ninguém pode os detê-los. Está acontecendo uma grande matança na cidade, e ele está com medo do que está acontecendo. Ele diz no capítulo 1, capítulo 2, ele diz: Senhor, será que o Senhor é tão santo, mas tão santo, que não está vendo o que está acontecendo? Aí a Bíblia diz que Abacuque sobe na torre e fala: ficarei na torre do atalaia, para ver o que ele fala comigo, porque se eu tiver em falha, então ele irá me corrigir. Só que o texto diz que naquele momento o Senhor não fala nada com ele. Ele observa tudo o que está acontecendo. Os caldeus estão vindo com força para poder oprimi-los, para poder acabar e aniquilar. Só que o texto sagrado diz que ele ainda abre a boca e canta um cântico, não que o povo quer ouvir, mas o que é profético. E aí ele abre a boca dizendo: Senhor, aviva a sua obra, e no meio dos anos a notifica. E eu peço, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e ainda que as vacas dos currais sumam e sejam arrebatadas, eu todavia te louvarei e bendirei o seu santo nome. Oh, glória! Só que o texto diz que da maneira que Deus ele está falando agora com o profeta, termina seu ofício profético de Abacuque, entra agora de Jeremias como a última voz. E de maneira que Deus agora levanta no ano 580 este profeta com tanta autoridade para poder colocar a ordem sobre a cidade de Judá. Só que como a última voz agora que Deus levanta Jeremias dizendo, para que o povo pudesse também se colocar na posição, porque quem senta no trono está governando todo o povo. Um rei que é fraco, toda a nação é fraca. Um rei que é influenciado, toda a nação será influenciada. Um rei corajoso, toda a nação será corajosa. Só que quando nós observamos que o rei não quer ouvir a voz de Deus, Deus troca o profeta, mas não muda a mensagem. Deus troca quem está pregando, mas não muda a mensagem. Oh, glória a Jesus de Nazaré, aleluia. Porque dessa mesma forma que João Batista um dia pregou: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. O ministério de João Batista acaba, ele perde, é decapitado, perde a cabeça. Mas mudou o pregador, mas não mudou a profecia. Vem Jesus pregando a mesma coisa: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Oh, glória! Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Oh, glória! Parece que eu vou sentindo mais ele, vai ficando mais difícil para pregar. Só que o texto sagrado vai dizer que naquele momento o Senhor fala para o profeta que está em Anatote. E ele vai dizer: Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te escolhi, e as nações eu te dei como profeta, eu te santifiquei. Então o texto diz que naquele momento o Senhor fala para ele: Jeremias, o que você está vendo? Ele vai dizer: estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor fala: isso é certo, porque eu velo pela minha palavra. Oh, glória! Só que não é nada mais e nada menos do que Nabucodonosor como vara de correção sobre a cidade de Judá. Só que o texto sagrado vai dizer que naquele momento ele vai ver uma panela na frente dele fervendo, e o Senhor fala: pois é, isso aqui não é nada mais e nada menos do que a cidade da grande Babilônia, aonde o povo será oprimido. Aí um belo dia Nabucodonosor invade. Na verdade ele invade 3 vezes: no ano 605, no 597, e depois de 11 anos depois, se cumprindo a profecia de Abacuque, Nabucodonosor vem destruindo. Em 605 Nabucodonosor está levando homens, de maneira que está levando velhos, está levando trabalhadores. E assim entra o sumo sacerdote Buzi e seu filho Ezequiel. No ano 597 entra Daniel, Azarias, entrando os 3 jovens para dentro da Babilônia, porque eram homens que falavam em outras línguas, porque também tinha uma honra sobre a vida deles. Só que quando vejo no texto sagrado, esse livro de Salmos 137 diz: e nós estávamos na terra de grande opressão, de maneira que os nossos opressores pediram para cantar um cântico. Mas como cantaremos nós numa terra estranha? Porque nós penduramos a nossa harpa no salgueiro, e nós não podemos cantar numa terra estranha. Ai de mim se eu esquecesse um cântico de Sião, que a minha mão fique atrofiada, e que a minha língua fique se apega ao céu da minha boca, se eu esquecer de um cântico de Sião. Só que chega no rio Quebar, Deus se revela para um profeta. Ô irmão, isso daqui é para quem gosta mesmo de Bíblia, porque Deus está falando desde o período antes dele entrar na Babilônia.
Deus está levantando um profeta no período da Babilônia. E Deus vai levantar profetas depois do período babilônico. Olha que terrível, irmão. Deus queria que o povo se colocasse em posicionamento para que Deus pudesse estar guardando e livrando. Mas já que o povo não quer ouvir, Deus está permitindo a grande opressão. Capítulo de número 37. Zedequias não quer ouvir, queima os rolos que veio da mão de Jeremias. Baruque escreve de novo, porque Deus ordena, dizendo: escreve de novo, porque ainda que eles queimam a mensagem, mas a minha palavra nunca será queimada enquanto eu estiver falando. Meu Deus do céu. Amada igreja, naquele momento ele acaba escrevendo e entendendo que o profundo de Deus seria mais fundo do que ele imaginava. O texto diz então que nesse período o povo está entrando dentro da Babilônia. Só para me poder encurtar a história, Deus tinha usado Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 14, dizendo claramente que Deus estaria forjando a sua face. Essa face aqui no original hebraico é caráter, na face, cara, porque Deus não quer alguém que usa máscara. Deus quer alguém com a verdade mesmo. Que a mesma coisa que aqui dentro é lá fora também. O que dá glória aqui dentro, em casa também. Porque hoje existem pessoas que colocam a máscara dentro de casa e quando chega na igreja é uma pessoa completamente diferente. Aí Deus fala: eu estou colocando hoje e fortificando a tua face. Porque quando você bater de frente com alguém que está desanimado, você não venha desfalecer como eles. Capítulo de número 3, verso de número 16. E então fiquei triste por ver eles que não adoravam mais. Só que quando eu vejo no texto, quando eles estão saindo, se cumpre a profecia de Isaías 45, que Deus estaria levantando alguém para libertar o povo da Babilônia. O povo está saindo da Babilônia porque Ciro, no ano 540, ele aparece dentro da cidade. Belsazar acabou de colocar as mãos sujas no templo, das coisas do templo do Senhor. Deus escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado fosse na balança e foi achado em falta. Quando ele acabou de falar isso, Daniel interpreta: vem Ciro entrando pela porta de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro e despedaçando as portas que estavam na frente dele. Deus estaria mostrando tesouros escondidos para Ciro, para se cumprir a profecia. Ai meu Deus, eu preciso aplicar antes de liberar tudo. Eu estou pregando para alguém aqui dentro que Deus está dizendo: eu estou capacitando você hoje. Nesta manhã eu estou santificando você hoje, porque tem alguém que vai ser liberto através da sua vida. Mas será, pastor, através da minha vida? Sim, porque por mais que você passou por prova, essa prova te ensinou. Por mais que você passou pela enfermidade, a enfermidade te ensinou. Por mais que a porta fechou, mas a porta fechada te ensinou. Por mais que as lutas veio, mas essa luta te fortificou. E Deus dizendo: eu não vou deixar os meus de qualquer maneira. Eu vou pegar pela mão, vou endireitar caminho, vou quebrar tudo que está na frente, só para mostrar que a minha profecia se cumpre. A gente já recebeu profecia de muito tempo e até agora estamos precisando que ela se cumpra. Já recebemos tanta profecia e achamos que não vai se cumprir. Só que Deus hoje, nesse altar profético, está liberando a palavra dizendo: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória, oh glória, oh glória. Diz o texto que naquele momento eles estão saindo e Deus agora levanta um homem por de nome Esdras. Ô irmão, é um pouquinho longo. Você tem paciência de ouvir, irmão? Glória a Jesus. Porque de uns tempos para cá, como nós estamos iniciando um seminário teológico agora, e eu sou curioso, mas eu não vou ficar letrado não, irmão. Fique em paz. Falei para minha esposa: é uma coisa que eu relutei para não dar aula, mas não adianta. Jesus colocou a gente num propósito completamente diferente, para ensinar e levantar uma geração que gosta de Bíblia, que pregue Bíblia. Só que eu falei para minha esposa: eu vou ensinar, mas não vou ficar letrado não. Na hora que eu der lugar com vontade mesmo, aí já era. Só que passou, quando o povo está saindo de dentro da Babilônia, Esdras agora está ensinando o povo como é que eles têm que andar segundo a palavra. Entra no período de Esdras. Só que quando o povo está saindo de dentro da cidade,
Ciro agora está na frente, ordenando para que o povo possa fazer as coisas certas. Entramos agora num período agora que o povo está saindo da Babilônia e cantando no Salmo 126. Pois nós estávamos saindo como nós estávamos parecidos àqueles que sonham. Pois saímos da nossa terra da opressão. Pois a nossa língua se encheu de cântico, a nossa boca se encheu de riso. Irmão, é um negócio que eu não consigo entender. Pastor, acredito que o senhor conhece mais de Bíblia do que eu. Eu ainda não consegui entender. Se um povo que no Salmo 137 o pastor não cantou porque a harpa estava pendurada no salgueiro, o que eles estão cantando voltando sem harpa nenhuma? Aí o Senhor falou para mim claramente, pastores: como é que pode um povo que não cantou enquanto estava na terra de opressão, porque não tinha harpa, e agora quando volta está cantando, com todo o cântico que está dentro dele, dizendo: aquele que leva a preciosa semente, meu Deus, regando e chorando, voltará com seus molhos. Aí o Senhor falou para mim: entendeu agora? Porque se não poderia cantar quando estava oprimido, também não poderia cantar quando está saindo. Por que não? Porque se não tem harpa para cantar quando está na opressão, também não pode cantar quando está voltando para a cidade. Mas a alegria era tanto que eles cantaram até mesmo e esqueceram da harpa, minha irmã, que não tinha. Aí o Senhor falou para mim assim: entendeu agora, Paulo? Porque você tem que cantar no meio da prova. Mesmo com as coisas favoráveis ou não, cante da mesma maneira. As coisas boas ou não, cante da mesma forma. A doença veio e você está bem, cante do mesmo jeito. A porta se abriu, a porta fechou, cante da mesma maneira. Porque não é o cenário que vai fazer você adorar mais forte ou mais fraco, mas aquilo que você carrega é o que vai fazer algo acontecer. Meu Deus do céu, oh glória, oh glória. O texto diz que nesse período o povo agora está passando para algo completamente diferente. Pastor, por quê? Porque agora o povo está entrando na terra onde Deus prometeu, que eles falavam, tem o tempo certo. Daniel ora, dizendo: Senhor, foi profetizado pelo teu profeta, dizendo que esse cativeiro tinha um período de começo, mas tinha um final também. A Bíblia diz então que chega um momento que Deus ele começa a prometer: levanta Zacarias. E ele começa dizendo claramente: voltai a mim, eu, Senhor, voltarei a vós. Capítulo 1 de Zacarias. De maneira que o povo estava afastado ao Senhor, e o povo precisa tomar atitude para retornar à presença de Deus. Por que Deus não voltou primeiro para eles? É que se Deus volta, fica bagunçado. Toda vez que saio, Deus volta para mim em reconciliação, e não vai ser bem assim. Então é necessário eu voltar, porque quem está precisando é eu, não é ele. Porque eu sem Deus não sou nada, mas é ele sem a gente, continua sendo todo poderoso. Então foi necessário dizer: volte primeiro a mim, e depois eu voltarei a vós. Deus começa a dar revelação para Zacarias. No mesmo ano, no ano 580, no mesmo período que Deus está levantando um profeta, Zacarias, é o mesmo ano que Deus levanta o profeta Ageu. E de maneira que eles andavam, que deu a entender que os dois andavam juntos. E começa dizendo: e Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias, Jeová se lembra, Baraquias eu abençoo, Ido, tempo oportuno. Então Deus estava dizendo: eu estou vendo o meu povo, eu me lembro do meu povo, sei a oração que é. Por isso mesmo, estou levantando Zacarias para mostrar que eu sou Deus que lembro, sou um Deus que abençoo, e no tempo certo. Chegou um momento que Deus começa a dizer: pois eu preparei um lugar para que vocês possam habitar. Eu serei contigo. E a profecia de Ezequiel começa a querer se cumprir. Capítulo de número 36. Teu pastor, vocês serão as minhas ovelhas, vocês estarão no lugar de trigo, eu aspergirei água pura e purificada, e vocês serão limpos de todas as imundícias. Só que chegando no 37, Deus arrebata o profeta em revelação, e no momento mostra que o povo está como um vale de ossos secos, de maneira que Deus ele precisava fazer algo tão poderoso na vida daquele homem e na vida do povo de Judá, que o povo precisaria levantar como um exército. Aí Deus fala pela boca de Zacarias: eu vou colocar vocês no lugar onde eu preparei. Ó monte rochoso, grande e inclinado, quem irá ficar diante de Zorobabel? Ficará como a terra plana, e eu abençoarei. Então eu vi o anjo do Senhor medindo o comprimento e largura da cidade, e perguntarei ao Senhor: habitaremos numa terra onde teremos acesso? Porque o povo tinha medo de ter o que tinha, crescer e prosperar, sendo que o lugar não tem parede. Irmão, isso daqui é para assustar, porque todo lugar, todo
muro, todo lugar, todo terreno que não tem muro, o povo entra, faz o que quer, joga lixo e vai embora. Toda casa que não tem limite, não tem porta, quem entra, quem quer, faz o que quer, come o que quer, rouba e depois vai embora. Casa que não tem porta, que não tem muro, não tem limitações. Aí o Senhor falou, foi necessário eu colocar um muro no meio do povo. Mas pastor, como o povo tem muro se eles estão habitando numa terra sem parede? Acho que você não entendeu o capítulo 2, verso de número 5. Por mais que o povo estava preocupado com o que estava acontecendo, Deus gritou para o profeta dizendo, eu serei como um muro de fogo ao redor de vós. Eu serei como um muro de fogo. Ai meu Deus do céu, que coisa boa é essa? Deus está dizendo para alguém aqui dentro, sou eu mesmo que estou cercando, sou eu mesmo que estou livrando. Toda vez que o inimigo, agora eu aplico tudo, já que o inimigo está se levantando, querendo entrar dentro da tua casa, Deus hoje põe a limitação. Se o inimigo está pensando que vai entrar no meio da tua família, botar discórdia e botar bagunça, Deus coloca muro de fogo. Se o inimigo está achando que vai entrar lá dentro e vai querer fazer o que quer, Deus está colocando o muro de fogo. Eu vou mais longe, já que a revelação e profecia está descendo, eu libero. Você acha que o inimigo vai entrar dentro dessa igreja e vai fazer bagunça? Deus coloca como muro de fogo. Há um acesso de elevadora, calamaia, chorebaia. Hoje está tendo um acesso de Deus aqui dentro. Por quê, pastor? Nesse culto de família, o culto da família, Deus está dizendo, eu estou guardando a tua casa agora. Porque está escrito no livro de Salmos dizendo, pois eu colocarei e darei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para que te guarde e te livre. Pastor, porque lá já tem um muro de fogo, lá já está o muro de fogo. Na porta de emprego há um muro de fogo, ninguém te tira. Há uma profecia no livro de Apocalipse dizendo, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O texto diz que o Senhor começa a falar para eles dizendo, eu vou colocar vocês na terra onde eu prometi, vocês crescerão e prosperarão. Toda vez que a gente entra nesse negócio de prosperar, a gente acha que vai ter muito dinheiro, e nunca foi isso. Esse negócio de prosperar é ausência de necessidade, ou ser bem sucedido em todas as áreas. Eu vou falar, eu acredito que você gosta de Bíblia, porque senão você não estaria dando glória a Jesus, e você está entendendo o que Deus está falando. Então eu vou liberar algo aqui que é profundo para a nossa vida. Como eu falei que eu sou um pouco curioso, pastor, toda vez que nós encontramos a palavra prosperidade, o povo entra numa ideia de tipo ter muita casa, ter muito dinheiro, ter vários carros. Pecado? Não. Você trabalhando firme, você consegue. Só que é muito mais além do que isso. Porque tem que lembrar que a palavra prosperidade vem de tessalear. E tessalear significa autorização. Só que embaixo da tradução de tessalear tem tessaleia, que significa o que está nas minhas mãos está autorizado a crescer. Embaixo de Tessaleia, a terceira tradução é Tessaleaste com SH no final, mostrando que aonde eu pisar irá ter crescimento. Oh, glória a Jesus. Deus não quer, missionário, que simplesmente eu receba autorização e fique parado. Deus quer que o projeto saia daqui e venha para minhas mãos. Mas não adianta estar nas minhas mãos se eu fico parado. Deus quer que esteja aqui e que eu dou continuidade no projeto, na minha caminhada. Oh, glória. Meu Jesus da glória, e essa igreja está aqui dentro, debaixo do tessalear de Deus. Porque pessoas que têm ideia, autorização para poder trabalhar na obra. Mas Deus não quer simplesmente que esteja aqui, mas não venha para as mãos para fazer. E o que adianta ter nas mãos se não tem coragem de dar o primeiro passo? Aí Deus fala, é isso que eu queria que o povo fizesse. Por mais que ele estivesse autorizado, mas precisaria colocar as mãos. Estava na hora de colocar as mãos, porque é uma palavra na Bíblia, aonde você colocar as suas mãos, abençoado será. O povo entendia que aonde colocava as mãos, crescia. Tessalear, ou na verdade Tessaleia. Só que Deus falou, só que todo lugar que você estiver, crescerão e prosperarão. Tessaleagem, aonde eu botar a planta dos meus pés, eu serei bem sucedido. Só que nesta manhã Deus está liberando para a nossa vida. Oh glória, eu creio. Deus está liberando para a nossa vida. O que é? As três coisas. Porque hoje Deus está dizendo, o projeto que eu
te dei não vai falhar mais uma vez. Vai vir para sua mão. Aquilo que você colocar as mãos vai começar a caminhar. Só que vai ter um crescimento tão grande que não adianta ficar parado. Tu vai caminhar de acordo com o projeto que eu tenho preparado para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para aquilo que você falou a Deus. E dizendo: Senhor, não tenho condições, não sei se eu vou conseguir. E se eu crescer e o inimigo se levantar? Capítulo de número 2, versículo de número 8 de Zacarias: ai daquele que toca na menina dos meus olhos, porque se tocar em vós, toca em mim. Se mexer contigo, mexe comigo. Se mexer no que é teu, foi eu que te dei. Então se mexer que alguma coisa que é seu, vai estar resolvendo comigo. Para mim poder encerrar, diz o texto que chega no período que Ageu aparece, irmão. Ageu não é menos profeta do que Zacarias, por causa das revelações profundas que Deus deu para Zacarias. Deus revela o tanto que quer para quem quer e usa quem quer da forma que quer. E não adianta. Deus pode usar cada um aqui dentro de uma forma com a profundidade. Eu não adianta dizer: será que o fulano é mais profeta do que o outro porque não revelou o detalhe do jeito que o outro falou? Não, irmãos. Deus não é obrigado também a ficar revelando tudo. Sem falar, eu também não vou revelar e pronto. E acabou. Só que chega num período que o povo está desanimado. E como pastor também, a gente passa por um momento chamado ingratidão. Acredito que você já passou por isso, né? Ô coisa terrível. A gente ajuda. A gente não quer ninguém lambendo a gente. A gente não quer aplausos. Mas pelo menos reconhece que Deus, o que Ele fez na sua vida. Só que o texto sagrado vai dizer que o povo é ingrato. E o que mais me chama a atenção é que essa ingratidão já não é de agora. Eu não vou nem muito a profundo em questão do tempo. Porque o texto sagrado vai dizer que naquele momento o povo estava trabalhando. Eles resolvem parar. Depois que levanta o Beit Hamikdash, o templo sagrado, levantou, colocou, tá uma maravilha. Chega capítulo 1. E Deus deu a palavra ao profeta Ageu. A gente conhecemos Ageu como um festivo, alguém que é contente. Mas é utilizado duas palavras do alfabeto judaico como Aleph e Gimel. Aleph quer dizer liderança. Gimel quer dizer recompensa. El quer dizer Deus. Deus dará recompensa à sua liderança. Só que Deus precisava levantar alguém com coragem para poder falar. Ageu já está avançado de idade, não é nenhum jovem, mas ele ainda tem uma palavra na boca para dizer. Ele vira para o povo e vira para o rei na época e vai dizer assim: por acaso é tempo de vocês habitar em casas de grandes acabamentos, acabamento fino. Quem já trabalhou com obra sabe o que eu estou falando. Faz aquele acabamento fino, maravilhoso, enquanto a casa do Senhor está caindo nos pedaços. Aí o povo não tinha entendido a profecia. Foi engraçado, quando vocês precisaram, vocês souberam onde recorrer. Quando vocês mais precisou, vocês sabiam onde pedir. O altar, o sacrifício que vocês colocaram no original é a Corban, sacrifício perfeito. Vocês souberam fazer sacrifícios, orar, clamar a Deus. Deus livrou. E agora, no momento que Deus mais precisa, vocês viraram as costas. Por acaso é tempo de vocês habitarem em casa de acabamento fino, enquanto a casa do Senhor está feia daquele jeito? Naquele momento começou a cobrança e Deus começou a relembrar, missionário, a forma que Deus falava. Sabe por quê? Um belo dia eu estava entendendo o que Jesus estava dizendo acerca da cura dos leprosos. Um belo dia Jesus cura os leprosos e depois aparece somente um para poder agradecer. Ele vai dizer: cadê os outros que foram curados? Eu não sei, só sei de mim que eu estou aqui te agradecendo. E o Senhor, Ele me deu um tapa sem mão. Como é isso, pastor? É quando aquela palavra tem aquela chicotada. Quando a gente toma de Deus assim, a gente fala: oh, glória a Jesus. Como é que eu tomei isso daqui? Eu não entendi, Jesus. Estava na minha frente, eu nunca entendi. Aí o Senhor falou para mim assim: você entendeu que foram 10 que foram curados, só voltaram um para agradecer? Eu falei: por que, Senhor? Eu falei: porque todo ingrato tem memória curta. Jesus, isso é doloroso. Ainda tem pessoas que ainda abrem a boca com o espírito de samaritano, dizendo: ah, se não fosse eu, ah, se não fosse eu, ah, se não fosse eu.
É um período que entra no período de extra e o povo está querendo botar a mão e fala, não, eu conheço vocês. Vocês vão colocar a mão e depois vai querer ficar jogando na cara. Se não fosse eu, não tinha terminado o tempo. Aí Deus vira falando para o povo, virando para o rei, dizendo, a partir do verso de número 8. Depois que a palavra foi liberada no verso de número 3, o povo começou a ter prazer em ouvir a Deus. E Deus resolve animar quem está sentado no trono. Irmão, se o rei que está sentado no trono desanima, toda a nação desanima. Meu Deus, eu fecho aqui. Se não tem ninguém para poder animar, ele falou, rapaz, o povo vai ficar abatido. O povo não vai ter mais força para se levantar. E agora? Aí diz o texto que o único jeito para arrancar o desânimo que o rei está sentindo e o povo é a palavra que sai da boca do profeta. A palavra profeta no termo hebraico é navi, boca de Deus, boca profética ou alguém que representa Deus na terra. Então não é simplesmente de boca, porque se for profeta, só porque profetiza, porque é usado a boca, até a jumenta foi profeta. Deus não quer somente a boca ou um termo que o pessoal usa, Deus só quer o coração. Não, porque Deus não é açougueiro. Ele não vai querer simplesmente o coração, Ele quer você por inteiro. Ele quer os seus olhos, Ele quer o seu ouvido, Ele te quer por inteiro. Se fosse assim, teria um monte de coração aqui dentro profetizando, um monte de sangue esguichado aqui dentro. Mas só que Ele não quer somente o coração, Ele te quer por inteiro. Então não adianta somente dar glória a Deus e aqui dentro está corrompido ou pensando coisa lá fora. Já que está aqui dentro, se entrega de verdade por inteiro dentro do templo e pronto, acabou. Irmãos, é tão profundo isso que o povo começa agora a dizer assim: vamos pegar madeira, vamos subir para o monte, vamos santificar, se cumprindo Zacarias capítulo 4, dizendo: ó monte rochoso, desde quando você é inclinado para que o rei não possa subir? Vocês ficarão plano. Só que o que é mais lindo é quem tomou a atitude de colocar as madeiras no ombro e para subir para o monte para santificar, para edificar. Quem tomou a atitude foi quem era a liderança. Aí eu entendi uma coisa, porque com uma coisa a gente não pode ficar esperando pelos outros. Eu, como pastor, pastor presidente há 8 anos de ministério, no meu antigo ministério que a gente já tinha pastoreado. Quando eu casei com a minha esposa, completei 18 anos, o pastor me colocou para tomar conta de um ponto de pregação. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sei nem pregar. Será que o pastor não sabe disso? Como é que ele quer me colocar na frente de um ponto de pregação e eu não sei pregar? Virei para minha esposa, a gente tinha acabado de casar, estava cuidando do meu avô que tinha dado, alguns dias antes, tinha dado AVC, paralisado um lado. E eu fiquei olhando, eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer a obra, sendo que o meu avô, eu tenho que tomar conta do meu avô? Na época minha mãe estava trabalhando, voltava do serviço, a gente ia para a igreja, voltava para a casa do meu avô, minha mãe voltava para casa. Eu ficava naquela coisa. Aparentemente não parece muito não, mas tenho 28 anos de idade. E eu fiquei olhando e falei: Jesus, olha a guerra que está acontecendo. Quando eu pensei, agora esse negócio de pastorear acabou, chega, é aonde tinha mais surpresa. O pastor abriu a subcongregação e falou: você vai tomar conta da subcongregação juntamente com o obreiro. Eu falei: meu Deus, quanto mais tento correr, mais ele me bota no meio do fogo. Só que tem coisas que a gente fala para Deus: eu não quero, não quero, não quero. E Deus fala: não adianta você falar não. Eu quero, e eu quero, e eu quero, e pronto, acabou. Quando Deus quer fazer alguma coisa, não adianta a gente dizer não, porque Ele não vai querer saber do seu não. Quando a gente fala: ah, Senhor, quem sabe mais para frente, Ele não quer saber do mais para frente. Por quê, pastor? Porque um dia Paulo abriu a boca dizendo: já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. E já que Ele vive em mim, quem tem que sentir as vontades dEle sou eu. Oh glória, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então pronto. O povo resolveu pegar a responsabilidade e botar no ombro e falar: vamos subir, porque a partir de agora o nível será elevado mais um pouco. Eles subiram, mas o povo se preocupa com aquilo que vai entrar. Se vai ter ouro, se vai ter prata, porque começa a indagação. Vocês viram a glória do primeiro templo? Ele estava relacionando tanto o povo que estava no deserto, a glória e a presença, como falando o templo que Salomão edificou, que tinha tudo do bom e do melhor: mármore, diamante, rubis, prata, ouro. Ele vai dizer: quem viu a glória da primeira casa? Oh, glória a Jesus. Só que o povo está preocupado porque não tem isso. Aí ele fala: vocês estão preocupados com isso? Fica tranquilo, porque minha é a prata, meu é o ouro. Meu Deus.
Eu ainda não esqueço o dia que Deus me deu essa palavra para pregar. E no dia seguinte tinha que pagar o aluguel. Eu olhei e falei, meu Deus, é agora que não tem dinheiro para poder pagar o aluguel da igreja, Senhor, me ajuda. Minha esposa falou, vai, porque quando você estiver indo, Deus vai preparar. E ela tinha profetizado na cozinha de casa, eu profetizo alguém liberar, mandar um pix agora de R$1.000 e poucos para a gente poder pagar o que precisa. Eu falei, meu Deus, ela está tendo bastante fé mesmo, porque vai ser difícil. Quando de repente cheguei no altar da igreja, essa palavra queimou: minha prata e meu é o ouro, minha prata e meu é o ouro. O Senhor falou, tu vai pregar isso: minha prata e meu é o ouro, minha prata e meu é o ouro. Quando eu comecei a pregar, chegou a notificação. Eu vi que minha tela do meu celular acendeu, eu bati o dedo em cima. Ela falou, eu falei para você que Deus iria mandar a provisão. E eu lembrei que ela falou, Deus poderia mandar alguém com dízimo, mandar uma oferta de R$1.000 e poucos. Quando eu olhei, continuando fazendo a introdução, eu subi um pouco a tela e estava lá o comprovante, R$1.200. Eu falei, glória a Jesus. Foi bem a hora, mulher de Deus, que eu gritei e falei, minha prata e meu é o ouro, minha prata e meu é o ouro. Ai, meu Pai, eu creio na provisão de Deus, eu acredito, eu já estou recebendo da minha parte aqui. Eu creio na provisão de Deus, eu acredito na porta que se abre, eu acredito na ajuda a esse ministério, eu acredito na prosperidade, eu acredito. Mais uma coisa eu entendi, que eu tenho que ser grato a Deus, porque se não fosse Ele, não fosse o altar que é onde eu sirvo a Deus, se não fosse a palavra que foi liberada para a minha vida desse altar, aonde eu sirvo a Deus e ser grato a Deus, Deus não tinha feito a metade do que Deus prometeu na minha vida. Então, irmão, por mais que Deus hoje está derramando nessa manhã sobre a nossa vida dessa palavra, Deus está dizendo, seja grato a tudo que você fizer. Hoje está descendo uma renovação sobre essa igreja, e Deus manda liberar essa profecia aqui dentro. Se prepara, pastores, se prepara, membros, porque essa igreja, o Senhor me mostrou simplesmente ela crescendo, e Deus falou, está vindo o crescimento, está vindo a mão de Deus para cá, está vindo um exército grande, está vindo dessalear de Deus aqui dentro. E Deus dizendo para esta congregação, vai crescer, vai ser conhecida, porque Deus está dizendo, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Quem te viu na glória da primeira casa, quando você orou no secreto e ninguém viu? Quem te viu na glória da primeira casa, fazendo campanhas e ninguém viu? Quem te viu na glória da primeira casa, enfrentando ansiedade e depressão? Mas a glória dessa última casa, o que Deus vai liberar, pastor? Eu não sei, mas eu vou profetizar aquilo que Paulo disse: o que está preparado para a tua vida é o que os seus olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para Uracala séria calamaia, reparacomina teremaia de oracala séria calamaia. O Espírito de Deus está dizendo, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou renovando a sua força. Ô mulher de oração, se prepara para contar o testemunho. Ô homem de oração, se prepara para poder fazer o culto de ação de graça. Se prepara, igreja, porque maior que, meu Deus do céu. Uma coisa que eu entendi, melhor de Deus não foi aquilo que foi embora, o melhor de Deus é aquilo que está chegando. Eita, meu Deus, olha aí. Eita, aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé, você pode se colocar de pé. Eita Deus. Canta, fala, salva calacia. Toma na candaracé. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eita glória, oh glória. Por isso mesmo Deus está dizendo sobre a sua família: se prepara, meu filho, mas pega a madeira, põe no ombro, carrega, seja firme, seja constante. Porque hoje eu vou fazer algo novo sobre a tua vida. Hoje dentro dessa palavra, eita glória, como eu disse que eu não iria ficar iletrado, mas o Espírito de Deus me ordena liberar essa palavra dizendo: se prepara, meu filho, porque no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra, diz o Senhor. O choro dura uma noite, mas se prepara porque está chegando alegria. Hoje por essa manhã Deus pode te surpreender.
Deus pode, eu vou repetir de novo, nessa manhã, Deus ainda pode te surpreender. Eu estou não simplesmente de uma revelação, mas uma profecia. E profecia é aquilo que vai acontecer. E Deus está dizendo para alguém: se prepara para poder contar o seu testemunho. Essa igreja será conhecida pelos milagres que Deus vai fazer aqui dentro. Da glória a Jesus. Não estou profetizando para mim vir a próxima vez. Estou profetizando porque Ele me ordena a profetizar. E Deus dizendo: eu estou colocando autoridade nos meus. Eu estou colocando renovo nos meus. Sobre esse altar, eu estou sentindo um cheiro de coisa limpa nesse altar. Eu estou sentindo um cheiro de azeite nesse altar. E Deus está dizendo: a oração, a lágrima, a entrega. Ah, meu Deus do céu, desespero quando alguma coisa aperta. Mas eu sou recurso, sou fortaleza, socorro bem presente no momento de aflição. Elevar a calamaia. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu peço, Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai amado, visitar os corações que aqui se encontram. O Senhor sabe da maneira que o seu filho e a tua filha está aqui dentro. A maneira, Senhor amado, que enquanto ela está aqui louvando e adorando, como é que está o coração dela, a mente dela. Fácil não está sendo, tranquilo não está sendo. Mas eu peço em nome de Jesus, põe em tuas mãos agora, Pai, porque eu tenho certeza na tua mão poderosa, que é o Senhor que pode nos guardar, o Senhor que pode nos livrar. Seja o Senhor com os teus filhos, seja o Senhor com os teus servos. Honra, Pai, para o teu nome ser eternamente glorificado, em nome de Jesus. E a igreja que adora o Senhor, que Deus abençoe.